Existem alguns locais, algumas instituições, algumas entidades em Belo Horizonte que eu costumo chamar de Casas Santas. Santa Casa de Misericórdia, Pronto Socorro, Hospital das Clínicas, Baleia, Odilon Beres, lugares mágicos que atendem pobre, atendem com muita presteza, com muito carinho. Nesta lista de Casas Santas está uma maternidade considerada referência no estado em atendimento principalmente de gravidez de alto risco e que pode fechar as portas. Nós conseguimos entrar na maternidade Odete Valadares e comprovamos as denúncias. Os médicos reclamam da situação precária da instituição, que é referência em parto de alto risco. Nós ficamos normalmente 3 obstetras de plantão e os residentes, que são médicos em formação que dependem da nossa orientação para conduzir os casos. E já aconteceu, assim, algumas vezes da gente ficar de plantão, não eu sozinha, mas, assim, outros colegas também, com um colega só no plantão ou 2, sendo que nós teríamos que ser 3, E se você entra num caso de urgência, você não pode dar assistência para um outro que chega, E isso é muito complicado. As paredes estão mofadas, há vazamentos d'água e as poças se formam no chão dos corredores por onde os pacientes passam. Em caso de incêndio, não há extintores em todos os blocos. No CTI infantil, as incubadoras ficam muito próximas. Falta espaço, um risco para os bebês que nasceram prematuros e precisam de cuidados especiais. Que a gente já tem um excesso, de recém-nascidos, e essa distância seria mais ou menos de 1,5 metro, E a gente não consegue manter essa distância pelo grande fluxo de nascimento que a gente tem na maternidade. Por causa das péssimas condições de trabalho e do salário baixo, os médicos pedem demissão. Sem profissionais dispostos a enfrentar tantas dificuldades, a população que precisa de atendimento sofre. Segundo a diretora clínica da maternidade, cirurgias tiveram que ser desmarcadas. Às vezes ela fica muito tempo na fila, esperando a cirurgia, e no dia marcado não tem médico, ou não tem o ginecologista, ou não tem o anestesista para fazer a cirurgia. Aí a cirurgia tem que ser cancelada e ser remarcada uma nova data. Nós estamos encaminhando todos os pacientes, nós estamos atendendo somente as emergências. Nós não temos condições hoje de atender a livre demanda, que é a procura direta das pacientes. Então tem uma ambulância de plantão na maternidade hoje para encaminhar todos esses pacientes. Nos últimos 3 anos, 13 pediatras pediram para sair e outros estão prestes a ser mandados embora por causa do vencimento dos contratos. Antes os funcionários podiam renovar o contrato de 6 em 6 meses, Tanto que tem médicos aqui que já estão na maternidade há 25 anos, E agora, como não pode ser renovado o contrato, esses médicos vão ser demitidos. E como não tem muito tempo, tem mais de 4 anos que a gente não tem concurso público para médico, não tem médico para repor esses médicos. Só para se ter uma ideia, pelo tamanho do hospital, o Ministério da Saúde recomenda pelo menos 5 pediatras na equipe de plantão. Mas hoje, apenas 2 profissionais atendem os pacientes. E a falta de médicos não é o único problema. Nesta sala, por exemplo, onde ficam os pais e os bebês, não há tela nas janelas. A situação é tão crítica que há cerca de 1 mês, um enxame de abelhas passou por aqui. O cômodo teve que ser desocupado às pressas e o corpo de bombeiros foi chamado. As cadeiras estão estragadas e não há estrutura para os acompanhantes. Este pai está há dias sentado na escada. É muito desconfortável, Eu estou aqui desde sábado. O atendimento aqui foi muito ótimo, mas a precariedade do local, como área, para você ver que tudo aqui está tudo próximo um do outro, como você pode pegar uma infecção, isso que incomoda a gente, As denúncias já chegaram ao Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Para o presidente, se as autoridades estaduais não tomarem uma atitude urgente, o problema pode ficar ainda mais grave. O que nós estamos vendo hoje, especificamente, é que a falta de profissionais vai levar mesmo ao próprio fechamento da maternidade, porque não tem condição técnica de atendimento adequado à população. A população que eventualmente for admitida na maternidade corre risco devido à falta de condições técnicas de atendimento. Junto com o Sofia Feldman, que é o hospital que fica na região norte de Belo Horizonte, a Odete Valadares é o endereço para o qual correm as parturientes, as mulheres grávidas que não têm condição de pagar um convênio, que não têm condição de pagar um tratamento particular. E no caso do Odete, repito, o tratamento de alto risco, a especialização, a chamada expertise, que está muito em moda hoje, é uma dó.
A profissão de pediatra, meus amigos, está acabando. Os médicos não topam mais se especializarem na pediatria. E a Odete Valadares paga o preço de ser uma instituição pública. Nós, há poucos dias, vimos aqui o drama no Hospital João Paulo II, o antigo CGP, que atende a crianças pobres, e sobretudo nessa época do ano em que as questões, os problemas respiratórios são mais agravados. Agora a gente tem essa péssima notícia da Odete Valadares. Senhores secretários de Estado e do município de saúde, vamos agir correndo, porque a Odete precisa continuar de portas abertas. 8h35.